Olá, vocês, ouvintes e assinantes da Alta Conexão. Segunda-feira, dia 10 de agosto do ano de 2026. Este é o resumo esportivo no ar para você. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir acessando o nosso canal no YouTube da Alta Conexão, fazendo a sua inscrição, deixando o seu like, fazendo o seu comentário nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e agora também no TikTok. O meu TikTok, Vanderlei Cepeda Júnior, lá você acessa, deixa o seu comentário, curte, compartilha, faz com que o nosso resumo esportivo atinja o maior número de pessoas. Vamos começar falando do Campeonato Brasileiro da Série A. O Grêmio bateu o São Paulo por 2-1 no jogo de abertura de sábado. Uma boa vitória do Grêmio, em termos de pontuação, sim. Em termos de calma para o técnico Luiz Castro, também sim. Mas em termos de futebol, nada aconteceu em Porto Alegre no sábado à tarde. O Grêmio saiu atrás, perdendo por 1-0, acabou virando, mas eu lembro, o gol da vitória foi uma falta batida pelo Pavon aos mais de 40 do segundo tempo, não lembro exatamente o momento, uma falta que ele bateu na direção da barreira rasteira. A barreira pulou, achando que tinha algum jogador deitado atrás, e não tinha esse jogador e a bola entrou. Um lance fortuito, e não acontecerá duas vezes. Mas o Grêmio conquista 3 pontos importantíssimos, e o São Paulo tem o seu sinal vermelho aceso. A equipe vai ficando mais para a turma da confusão do que para outra situação neste Campeonato Brasileiro. Campeonato este que seguiu com o Mangueirão, com um bom público, 2 para o Clube do Remo, 2 para o Atlético Mineiro. A equipe do Remo saiu na frente, o Atlético virou e o Remo acabou empatando. Num jogo que demonstrou que a equipe do Clube do Remo vai brigar arduamente para não cair ponto a ponto, já descolou-se daquela situação anterior, de umas 5 rodadas atrás, quando estava muito longe da briga pelo rebaixamento. O Remo se coloca numa posição ainda de rebaixado, mas de uma pontuação que, com uma boa vitória, pode permitir que a equipe de Belém do Pará saia dessa situação tão incômoda. E o Galo Mineiro, na minha opinião, vai ficar por ali, entre 8º e 10º na tabela. A equipe do Coritiba, à noite, recebeu o Chapecoense com muita chuva no estádio Major Antônio Couto Pereira. A equipe do Coxa fez um jogo regular e bateu a Chape, já rebaixada, por 2-1. O Coritiba, sim, vai conquistando pontos importantíssimos numa briga que inicialmente seria para não cair e que agora vai se transformando numa briga para uma conquista de vaga de um torneio internacional. Muito bom para a equipe Coxa Branca, que no início do campeonato todos colocavam como um dos favoritos à queda. Todo mundo falava do Coritiba, inclusive eu, candidatíssimo a ser rebaixado. E a equipe do Coritiba mostra dentro de campo que muitos estavam errados, e eu, inclusive. A equipe Coxa Branca tem um jogo, se não é um jogo bonito e brilhante, é um jogo sólido. E para uma equipe que vem da Série B, jogando o seu primeiro ano na Série A, com tranquilidade, sem correr riscos, deve conseguir uma vaga para a Copa Sul-Americana. No jogo que fechou a rodada de sábado, o clássico vovô, Botafogo 1, Fluminense 1. Botafogo foi melhor no primeiro tempo, com um lindo gol de falta do Alex Telles, realmente, um dos mais belos gols de falta que a gente já viu no futebol brasileiro. O Botafogo foi bem no primeiro tempo, fez 1-0. Nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, o Botafogo simplesmente não jogou, o Fluminense empatou. 1 para o Fluminense, 1 para o Botafogo, 1 para o Botafogo, 1 para o Fluminense. O resultado acaba sendo muito ruim para as duas equipes que patinam na situação, na zona de classificação. No primeiro jogo de ontem pela manhã, com o Mineirão recebendo um grande público, o Cruzeiro bateu a Chapecoense, o Mirassol por 3-1. O jogo teve equilíbrio até os 30 do segundo tempo,
quando o técnico Arthur Jorge colocou em campo Caio Jorge e Wesley e mudou o ritmo da partida. A equipe do Cruzeiro fez valer o seu melhor time, a sua melhor equipe, ter mais valores individuais sobrando. Caio Jorge fez um lindo gol, Wesley estreou fazendo outro lindo gol e o Cruzeiro venceu com autoridade por 3-1. Na minha opinião, o Cruzeiro, que seria uma equipe que poderia brigar pelo título com o Palmeiras e Flamengo, como teve um início muito ruim, acabou ficando muito para trás em termos de classificação. A equipe vai se recuperando, vai entrar na briga por conquista de vagas para a Libertadores, mas acredito que a briga pelo título vai ficar muito difícil para a equipe mineira. E lembro que o Mirassol, que até pouquíssimo tempo atrás era cotado como rebaixado, pela posição que tinha na tabela, conquistou vitórias importantes e posicionado está na briga. Ou seja, o Mirassol não escapou do rebaixamento, mas também mostra condições de sair com relativa tranquilidade. E lembro que a equipe caipira, como ela é carinhosamente chamada, ainda tem a Copa Libertadores no próximo meio de semana a ser jogada. Já no primeiro jogo de ontem à tarde, no Nubank Park, Palmeiras 0, Internacional de Porto Alegre 0. Um jogo fraco tecnicamente, onde o Inter veio para empatar, levou o empate. Palmeiras buscou a vitória o tempo inteiro, mas não criou oportunidades para tal. Não criou oportunidades para vencer, não conseguiu criar chances de gol. Abel Ferreira, no seu comentário, na sua entrevista coletiva de ontem à noite, disse que o Inter veio para se defender, se defendeu e o Palmeiras não teve criatividade. Sinal vermelho aceso, porque o Palmeiras fez um péssimo jogo contra o Atlético Mineiro, faz outro jogo ruim em casa contra o Internacional. E dos últimos 6 pontos jogados em casa pelo Brasileiro, o Palmeiras perdeu 5 e ganhou 1. Num campeonato de pontos corridos, essa conta vai aparecer lá na frente, na reta final do campeonato. O Palmeiras ainda vai liderando, mas o sinal pode estar amarelo, pois o Flamengo não está morto e ainda teremos um confronto direto que poderá colocar tanto o Palmeiras quanto o Flamengo em condições iguais ou dar um título para a equipe alviverde. E lembro que o confronto direto Palmeiras e Flamengo será jogado no Nubank Park, ou seja, com mando do Palmeiras. E acredito que desta data a gente terá praticamente a decisão desse Campeonato Brasileiro bipolar, né, onde a gente tem apenas 2 equipes brigando ferrenhamente pelo título. Ainda falando de outro jogo, para encerrar este primeiro tempo, Bahia e Vasco 0-0, muitos gols anulados, o Vasco volta de Salvador com um pontinho muito importante na sua briga contra o rebaixamento. Lembro que o Vasco vem de uma grande partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil, mas continua fazendo jogos ruins no Campeonato Brasileiro, e o Bahia deixa um ponto contra uma equipe que deveria vencer em casa, e esse ponto pode custar muito caro para o tricolor baiano, que luta por vagas na Copa Libertadores. Nosso resumo esportivo neste primeiro tempo vai ficando por aqui. A gente volta já com o segundo tempo, complementando a rodada do Campeonato Brasileiro e muito mais para você, youtube.com/alta conexão. Voltamos com o nosso segundo tempo do resumo esportivo. Não se esqueça, para você que está aí nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, não deixa de dar o seu like, de fazer seu comentário, de curtir, de compartilhar, não custa nada e ajuda muito a gente. Retomamos pelo jogo da Vila Belmiro, Santos 0, Atlético Paranaense 2. 2 gols de Viveiros, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com folga, o colombiano vem fazendo a festa em cima das defesas do adversário. O técnico Odair Hellmann
encontrou uma forma da equipe jogar, principalmente fora de casa, onde o Viveiros, com a sua velocidade, com o seu porte físico, vem destruindo as defesas adversárias. O time do Santos mostrou toda a deficiência tática e técnica que a equipe tem quando não tem Neymar em campo e não teve forças para atacar. Poderíamos estar jogando até agora e o placar seria 2 para o Atlético, 0 para o Santos. O Atlético mostra que a derrota da Copa do Brasil para o Vitória no meio de semana foi um acidente de percurso e o Furacão surpreende, afinal de contas, a equipe que ascendeu neste ano da Série B. A equipe vem com tudo, deve brigar por vagas em Libertadores, é uma terceira colocada no campeonato e vem fazendo uma campanha brilhante e surpreendente nas mãos do bom técnico Odair Hellmann. Quem me acompanha há muito tempo sabe que desde a época do Santos eu digo que Odair Hellmann é um dos melhores treinadores brasileiros da atualidade. Eu digo brasileiros e não do futebol brasileiro. Passando para o outro jogo das 18h30, Bragantino 0, Corinthians 2 em Bragança Paulista. Um jogo que o Corinthians teve controlado, mas devido a este monte de desfalques que a equipe corintiana tem, o Corinthians controla o jogo, mas não cria. O que aconteceu? Numa falha individual, numa furada do goleiro Volpi, o Corinthians abriu o placar e aí jogando no contra-ataque, na sequência, o Pedro Raul faz mais um gol, faz o seu segundo gol em 2 jogos, como segundo gol de cabeça, e o Corinthians traz um bom resultado de Bragança Paulista. Corinthians, na minha opinião, junto com o Atlético Mineiro, deve brigar ali numa região de Copa Sul-Americana entre o 7º e o 10º lugar. Deve ser por aí que vai ficar a equipe alvinegra, que tem muitos desfalques para a Libertadores da América neste próximo meio de semana. A equipe vai jogar em Rosário, mas no Campeonato Brasileiro, uma equipe que vai se posicionando com folga na tabela. Eu digo folga em relação à confusão que muitas equipes grandes esse ano estão passando e, pelo jeito, vão passar até o final. Já o Bragantino é aquele time de sempre. Ele se posiciona na primeira parte da tabela, não tem forças para título, mas também não corre, pelo menos este ano, grandes riscos. Fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, nós tivemos no Maracanã em torno de 60 mil pessoas, 2 para o Flamengo, 0 para o Vitória. O Flamengo abriu o placar logo no início, o jogo ficou um pouco perigoso, a equipe do Vitória meio que fustigou, e no segundo tempo o técnico do Flamengo colocou o jogador Bruno Henrique, o talismã Bruno Henrique, que fez 2-0, fez o segundo gol na sua jogada característica em velocidade e deu tranquilidade e fez com que o Flamengo diminuísse a diferença em relação ao líder Palmeiras em 2 pontos. O Flamengo vai transformando o Campeonato Brasileiro na bipolaridade de Palmeiras e Flamengo, vai se mostrando vivo, parece jogar um futebol melhor, mas o Palmeiras sempre é aquela equipe difícil. Vamos dar uma olhadinha na classificação. O Palmeiras é o líder com 48 pontos em 22 jogos. O Flamengo tem 42 em 21. O Atlético Paranaense é o terceiro com 40 em 22 e o Fluminense tem 35 em 22. Um grande detalhe aqui é que se o Flamengo conseguir a vitória sobre a equipe, no jogo que tem pendente, vai a 45 e temos um confronto direto entre Flamengo e Palmeiras. Ou seja, teoricamente, ambas as equipes só dependem de si para chegar ao título. Flamengo e Palmeiras dependem absolutamente de si mesmos. Já o Atlético precisa de um milagre, dificilmente acontecerá. O Cruzeiro fecha o grupo da Libertadores com a 5ª posição com 33 pontos, dizendo que aqui estou e vim para brigar. Bahia com 33, Corinthians 32, Bragantino 31, Botafogo 30, Coritiba 30 e Atlético Mineiro 29 fechariam o grupo da Sul-Americana. Indo lá para a parte de baixo da tabela, Chapecoense, como a gente gosta de dizer,
já virtualmente rebaixada com 10 pontos. O Remo com 22 é o 19º, o Vasco 18º com 22 e o Santos 17º com 22. Ou seja, 3 equipes com 22 lá já na zona de rebaixamento. Aí nós temos Mirassol Internacional com 23, ou seja, 1 ponto apenas de diferença, o Grêmio com 25, São Paulo e Vitória com 26. Ou seja, do 12º ao 19º, nós temos apenas 4 pontos separando todas essas equipes. Eu ouso dizer, e depois vocês me cobrem, você sabe que eu não fico em cima do muro, eu falo aquilo que eu penso, só que às vezes a gente erra. Eu ouso dizer que este ano, um time grande e, quiçá, 2 podem cair. Então, muito difícil. O que eu chamo de time grande, sem ofensas aos outros, para mim, São Paulo, Grêmio, Inter, Santos e Vasco são times grandes. Então, eu acho que entre São Paulo, Grêmio, Inter, Santos e Vasco, desses 5, um deve cair e, olha, é possível até que 2 desses caiam. Ou seja, a briga é muito boa e se o Brasileirão pode se decidir daqui a algumas rodadas com o confronto direto entre Palmeiras e Flamengo, o título, o rebaixamento, na minha opinião, deverá ser decidido apenas e tão somente na última rodada, devido a esse bolo de equipes que estão na parte de baixo da tabela. Na artilharia, o Kevin Viveiros tem 14 gols, Pedro tem 12, e Pedro do Flamengo, tem 12, e Carlos Vinícius do Grêmio tem 10. Lembro que o outro Pedro, o Raul, já tem um tento, porque ele fez pela Copa do Brasil, o Pedro Raul tem um tento, ainda está tempo dele alcançar os artilheiros do campeonato. Brincadeiras à parte, é claro. Falando um pouquinho agora no encerramento sobre o tênis, o brasileiro João Fonseca fez uma campanha muito boa no Masters 1000 de Montreal, mas parou entre os 16 melhores colocados. Eu lembro que hoje ele está acima dos 20 do mundo e tem parado sempre em oitavas de final e semifinais, oitavas de final e quartas de final, ou seja, ele está parando no limite do ranking dele. E ontem, no jogo contra o americano Sheldon, deu para ver que ele não fez uma boa partida, errou muito nas suas jogadas tradicionais, mas os jogadores de primeira linha do tênis mundial já estão pegando a maneira de jogar contra o Fonseca e evitando que a bola se ofereça para que ele tenha os seus golpes perfeitos. Vai da sua equipe técnica a orientá-lo da melhor maneira. Ele ainda é muito jovem, ele é um fenômeno no tênis mundial, não só brasileiro. A posição que ele já chegou é uma posição fantástica e ele ainda tem muito tênis a ser jogado. A derrota de ontem foi justa e o jogador americano, Sheldon, foi muito melhor que ele em todos os momentos da partida. Mas o Fonseca vai muito bem e, com certeza, vai longe na sua carreira de tênis. Resumo Esportivo vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana falando dessa próxima rodada, da primeira perna da Libertadores e também da próxima rodada do Brasileirão. youtube.com/alta conexão.